Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículos de 16 a 23. A obediência vale mais do que o sacrifício, e a docilidade mais do que oferecer carneiros. A docilidade vale mais do que os holocaustos. Não é difícil entender a leitura de hoje, apesar de achar estranhos os costumes daquele tempo. Deus havia ordenado ao rei Saul, por meio do profeta Samuel, de destruir completamente os inimigos, suas posses, tudo, para que não ficasse nem a cinza daquele mundo de idolatria. Saul, porém, se deixa vencer pela cobiça das riquezas dos inimigos e arruma pretexto para ficar com uma parte dos despojos. Esse pecado de desobediência é tão grave que Saul perde sua coroa de rei por isso. Do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou nesta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, estes malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício e a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que Deus nos pede? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gorduras de carneiros. A rebelião equivale a um pecado de magia e a desobediência a um crime de idolatria. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Como são fortes estas palavras, irmãos. Como nos questionam. Não basta fazer o bem. Precisa fazer somente o bem que Deus quer. Um bem fora da vontade de Deus é, na verdade, um mal camuflado. Este é o sinal que nos ajuda a entender porque Saul realmente rejeitou Deus desobedecendo a ele. A desobediência é muito mais grave do que a gente pensa. Isso nos leva a refletir. Somente as pessoas dóceis e obedientes podem se tornar instrumentos de Deus. A desobediência é uma autêntica revolta e se torna um crime de idolatria, no sentido que eu adoro a minha cabeça mais que ao meu Deus.
A desobediência esconde um orgulho que infecciona a nossa alma inteira e envenena qualquer boa ação que façamos. Como explicamos no começo, Saul recebe a ordem de Deus de derrotar os amalecitas. Devia destruir tudo. Mas depois da vitória, ficou atraído pelas melhores cabeças de boi, ovelha, cordeiros, animais cevados e os poupou, guardando-os para si, falando que era o povo o culpado, ao invés de obedecer à ordem de Deus, que lhe pedia de exterminar tudo logo no lugar onde estava. Naquele tempo, era comum fazer uma limpeza de tudo. Para dar ideia do que Saul fez, podemos dar um exemplo. Uma pessoa compra uma casa que era uma boate cheia de imagens sobre cenas e coisas feias. Recebe a ordem de Deus de destruir tudo, limpar, fazer a sua casa, transformá-la num ambiente de Deus. Pois bem, de repente, este homem que devia fazer limpeza para diante de uma imagem que não é de Deus. Aguarda, pendura esta imagem como um quadro no seu quarto, como lembrança da vitória que Deus lhe deu. Isso é mais ou menos o que Saul fez. E o profeta Samuel o desmascara e lhe fala claramente: porque tu rejeitaste a vontade de Deus, Deus te rejeitará. Quem não serve a Deus não serve para Deus, será eliminado. Esta é a lição que a Bíblia nos dá. Quem não obedece a Deus não serve para Deus, será eliminado. Irmãos, quem desobedece a Deus nunca faz coisas boas, mesmo que se iluda de estar engrandecendo a Deus. Quem desobedece a Deus peca de idolatria, porque toma a si mesmo como Deus. Adora a si mesmo e a própria vontade no lugar de adorar a Deus. Desobedecer a Deus é desprezá-lo, mesmo sem declará-lo. Precisamos levar muito a sério esse trecho. Não podemos fazer do nosso jeito e depois dizer que amamos a Deus, que o adoramos. Não cumprir a vontade de Deus torna falsa qualquer oração. Torna falso qualquer gesto de adoração a Deus. Isso tem consequências muito graves. Se pensarmos que a autoridade de Deus transborda nos seus representantes na terra, a vontade de Deus passa através da vontade humana, isso nos questiona muito. Por exemplo, até a obediência às leis civis é obediência a Deus. Assim fala São Paulo: estejam todos sujeitos ao poder da autoridade, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade se opõe à ordem de Deus, e quem se opõe à ordem de Deus atrai sobre si a condenação. Precisa obedecer sempre à autoridade, exceto quando ela comanda o mal. Na verdade, precisa obedecer a Deus antes que aos homens, como nos ensinam os apóstolos, que o Sinédrio condenava. Mas não podemos pensar que a autoridade somente comande o mal. Normalmente ela comanda coisa que não é mal, e nós somos vinculados a obedecer. Por exemplo, se você passa no farol fechado, porque não tem radar fotográfico que possa te pegar, você está desobedecendo a Deus, não somente a lei do trânsito. Nunca esqueçamos que Jesus acabou nascendo em Belém, ao invés que em Nazaré, por causa do censo de César Augusto, que obrigava cada um a se cadastrar na sua cidade de origem. Se até Deus obedece à autoridade humana, quem somos nós para ignorá-la? Portanto, vamos hoje refletir sobre estas duas obediências que são uma: a Deus e aos homens. Eu tenho consciência de que estou obedecendo a Deus na minha vida? Estou realizando a vontade de Deus?
que Deus me mostra na oração sob a orientação do meu diretor espiritual? Em segundo lugar, eu sou obediente às leis que regulamentam a minha vida humana? Obedeço às leis civis? Obedeço de coração às leis internas da comunidade que faço parte? Estou consciente de que obedecer aos homens quando não manda o mal é obedecer a Deus? À luz do que meditamos, vamos ler novamente a palavra que hoje a liturgia nos doa. Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou nesta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, estes malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouvistes a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício e a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Vamos parar um pouco para sublinhar bem e anotar as frases que mais nos atingem.
Podemos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos ajude a fazer a vontade de Deus plenamente, nos ajude a descobrir a vontade de Deus em nossa vida. A grande vontade de Deus, que é a nossa vocação, e as pequenas vontades de Deus, que é a santidade do nosso dia a dia. O que Deus deseja de mim hoje? Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. A obediência vale mais do que qualquer sacrifício. Paz e alegria a todos. Irmãos, hoje, graças a Deus, retomamos os trabalhos da construção do Hospital do Haiti, depois de vários meses que estava parado, devido às violentas manifestações que estavam acontecendo e que impediam aos caminhões de cimento, pedra e areia de chegar ao local. Hoje, os pedreiros brasileiros que foram para lá e os haitianos retomam os trabalhos. Vamos rezar que tudo dê certo e possamos recuperar o tempo perdido. Paz e alegria a todos. quiser de mim. Vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor.
Santo, Santo, quero mais de ti. Santo, 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 quero mais de ti. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim.